Sejam todas bem-vindas. Quero te pedir para voltar um vídeo, caso você ainda não tenha assistido o vídeo inicial. Lá eu dou o passo a passo, eu explico certinho como que vai funcionar a nossa jornada de oração pela maternidade. Então, se você ainda não assistiu, pausa, volta lá, assiste para você estar por dentro de como vai funcionar. E aí depois você volta para esse vídeo aqui, que é onde de fato nós vamos estar nos aprofundando nos princípios que nós entendemos que é inegociável para a nossa maternidade. A Bíblia é a nossa base, o nosso fundamento. E eu quero nesse primeiro vídeo trazer para você o texto que está lá no livro de Salmos 127, no versículo 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. E para começar, eu quero falar um pouco a respeito do que o Senhor fala que filho é para nós. Filho é herança, filho é recompensa. Filho é como uma flecha. Talvez você tenha tido uma gestação turbulenta, quem sabe aí você tenha gerado um filho fora do casamento, fora de tempo, tenha engravidado, fora de hora, não veio na hora que você planejou, nas circunstâncias que você sonhava, e por isso você tenha nutrido no teu coração que aquele filho seja um castigo que Deus te deu. Um castigo pelo seu pecado, o castigo pela sua desobediência, o castigo por escolhas da vida que você fez. E eu quero desconstruir isso na sua mente. O seu filho é herança bendita do Senhor. A palavra diz que o castigo do nosso pecado é a morte. Então, um filho fora de hora, fora de casamento, fora da bênção do Senhor, um filho de um relacionamento extraconjugal, um filho na adolescência, tudo isso nós teríamos que receber do Senhor como recompensa pelo nosso pecado, a morte. Mas Deus é tão gracioso que ao invés de nos deixar passar pela morte, Ele nos dá uma recompensa através de um bebê. Então Ele faz com que, ao invés de num ambiente de morte, nós possamos gerar uma vida, um milagre. A gente sabe que um bebê é um milagre. Então, independente da idade do seu filho, eu quero dizer que ele é herança bendita do Senhor. Isso já muda muita coisa no seu maternar, porque a forma como a gente olha para tudo a nossa vida determina aquilo que a gente crê. Se eu olho para um filho e acho que aquele filho é castigo, que aquele filho é uma punição, então, de fato, tudo o que diz respeito àquele filho se torna aquilo como eu vejo. Agora, se eu olho para aquele filho como uma herança bendita, como uma recompensa de algo que eu teria que ter recebido morte e Deus me permitiu vida, tudo isso muda todo o sentido da minha maternidade. Você precisa olhar para o seu filho, independente da idade que ele tenha, como uma herança bendita. E, além disso, a palavra do Senhor diz que Ele é uma flecha nas nossas mãos. Deus nos chama de guerreiras. Nós somos, de fato, guerreiras. E a palavra diz que como flecha nas nossas mãos são os nossos filhos. E a flecha, na guerra, a flecha, ela é uma arma. A flecha não é um escudo, a flecha não é uma armadura. A flecha é a arma que o guerreiro usa para atacar, não para se defender. Porém, nós sabemos que flecha pronta não nasce em árvore. A flecha, ela precisa ser preparada, precisa ser esculpida, ser polida. A flecha, ela precisa passar por um processo para ser criada, até que ela esteja afiada e pronta para ser enviada no alvo. E o alvo que toda flecha, os nossos filhos, precisam alcançar, o alvo principal da vida deles é Cristo. Além de termos que prepará-los para uma vida bem-sucedida, uma vida de formações, estudos, preparação emocional e psicológica para enfrentar os dilemas da sociedade, né? Além de educá-los para serem homens e mulheres respeitosos, moralmente aceitos na nossa sociedade hoje, nós precisamos entender que o principal alvo que o Senhor
nos chama a acertar os nossos filhos é Cristo. Os nossos filhos precisam conhecer Jesus. Não dá para querer desejar uma maternidade saudável, uma maternidade eficaz, sem entender que o nosso principal objetivo é falar de Jesus para os nossos filhos, é ensinar sobre Jesus para os nossos filhos. Às vezes eu vejo muitas mães escolhendo algumas guerras desnecessárias no seu dia. Por exemplo, são mães muito criteriosas na alimentação, mas são mães que não oram diariamente com os seus filhos. Óbvio que como mães nós precisamos nos preocupar com o que eles se alimentam, sim, mas mães que os filhos não podem chegar perto, sair de uma dieta rigorosa. Meu filho não come açúcar, o meu filho não come McDonald's, o meu filho não dorme sem escovar o dente, não dorme sem lavar o pé, mas o filho dorme sem orar. O filho dorme sem ouvir a palavra de Deus. Meu filho não pode voltar à escola de jeito nenhum. Ele vai todos os dias letivos, o meu filho está na escola. Mas o filho pode ficar sem ir à igreja, sem ir à célula, sem frequentar a escola bíblica. O filho não faz um devocional com a mãe, não é cobrado pela mãe a leitura da Bíblia. Ora bem, qual é o alvo principal que o Senhor nos chamou para enviar os nossos filhos? Para fazê-lo com que eles tenham capacidade de acertar? É Cristo. Mas se nós não dedicamos tempo, não dedicamos a nossa vida para fazê-los conhecer a respeito de Cristo, nós não devemos cobrar que as tias da escolinha na igreja o façam. Porque esse é o papel principal de nós, mães. E talvez você fale, né, mas eu sou mãe de filhos adultos. O que eu faço agora com os meus filhos? No seu tempo de conversa com os seus filhos, fale sobre Jesus. Quando o seu filho vai te visitar, você ora com o seu filho. Você para ter um momento de estudo da palavra com o seu filho? Ah, não, meu filho já conhece Jesus, agora é escolha dele. Não, mãe, você precisa ser intencional ainda na vida adulta. Porque essa é a nossa principal missão como mães. Além de interceder, porque escute bem, mãe, você é a principal intercessora do seu filho. Você precisa orar pelo seu filho, sim, cobri-lo de oração, mas você também precisa fazer isso na presença do seu filho, independente da idade que ele tenha. Quando o seu filho está na tua presença, não permita com que ele saia sem que ele ouça a pronúncia Jesus sair da tua boca. Às vezes você liga para o teu filho todos os dias, pergunta se ele comeu, pergunta se tem comida na casa dele, pergunta se ele foi para o trabalho e voltou direitinho, tá sempre mandando uma mensagem para ele de carinho, dizendo que o ama. Mas e sobre Jesus? Onde está Jesus no seu falar com o seu filho? Há essa troca de forma intencional para o seu filho saber que você faz questão de falar sobre Jesus com ele a tempo e fora de tempo. Eu vejo muitas mães que estão preocupadas com o bem-estar, com o patrimônio material dos seus filhos, com o futuro, dizem, né? Eu tenho preocupação com as amizades, eu tenho preocupação com a escola, escolhe criteriosamente a escola que os filhos vão estudar, escolhe criteriosamente as roupas que eles usam, o penteado, querem determinar o penteado, né? O corte de cabelo. Mas e sobre a fé dos seus filhos? Você se importa com isso? Você traz isso como algo importante e primordial? Ou você deixa a critério dele escolher? Não deixa que o meu próprio filho vai saber escolher o que ele quer. Se ele vai querer a religião que ele quer seguir. E eu não estou falando aqui de igreja, de placa de igreja. Eu estou falando sobre Jesus Cristo. Os nossos filhos precisam saber quem é Jesus. E é através das nossas vidas que eles descobrirão.